Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que está mudando completamente o jeito de se preparar para uma cirurgia. A ideia é a seguinte: e se, em vez de só esperar pelo grande dia, fosse possível treinar ativamente para ele? Pois é, parece uma comparação estranha, mas faz todo sentido. Ninguém em sã consciência decide correr uma maratona sem meses de preparo, certo? E uma cirurgia, de muitas formas, é uma verdadeira maratona para o corpo. Então, por que a gente deveria tratar esse evento de forma diferente? E olha, isso não é só uma teoria bonita, não. É uma abordagem prática com base em muita ciência chamada pré-habilitação. E ela está gerando resultados, assim, realmente impressionantes, mudando a jornada de recuperação de muita gente. Para a gente entender por que esse treinamento é tão crucial, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. Vamos entender o que uma cirurgia, essa maratona planejada, realmente provoca no nosso corpo. Basicamente, uma cirurgia é um tipo de trauma planejado. O nosso corpo não sabe a diferença entre o corte de um bisturi e um ferimento qualquer na rua. Então, ele entra em modo de sobrevivência. E essa resposta de emergência, apesar de ser para proteger, acaba consumindo nossas reservas de energia e de músculo, que é exatamente o que a gente mais precisa para se recuperar bem. Então, a pergunta é: como é que se luta contra essa resposta de estresse? Bom, a resposta está em construir as nossas defesas antes da batalha começar. É exatamente aqui que entra o conceito de pré-habilitação. Simplificando bastante, é como um programa de treinamento para o corpo e para a mente. O grande objetivo é chegar no dia da cirurgia na melhor condição física e mental possível. Com isso, a recuperação tem tudo para ser mais rápida e muito mais tranquila. E esse gráfico aqui mostra a diferença de uma forma muito clara. Sem preparação, a capacidade funcional da pessoa pode cair tanto que ela cruza essa linha de dependência, ou seja, ela passa a precisar de ajuda para tarefas básicas do dia a dia. Já com a pré-habilitação, mesmo com a queda que é esperada, a pessoa se mantém acima dessa linha, se mantém independente, funcional. É uma diferença brutal. Ok, então vamos mergulhar na primeira parte desse manual de preparação, o combustível, a nutrição. E a gente já começa quebrando um mito bem antigo. Sabe aquela velha história de jejum a partir da meia-noite? Então, ela está ultrapassada. A ciência hoje mostra que chegar para uma cirurgia com o tanque de energia vazio é como querer começar uma maratona com fome. O novo protocolo é muito mais inteligente. Ele foca em abastecer o corpo. E o protocolo é, surpreendentemente simples. São bebidas formuladas especialmente para fornecer energia de fácil digestão. Elas abastecem o corpo para o estresse que vem pela frente, sem aumentar aqueles riscos de aspiração que o jejum antigo tentava evitar. E a ciência por trás disso é muito sólida. Esses passos simples combatem diretamente aquele estresse metabólico que a gente falou. Em vez de quebrar os próprios músculos para obter energia, o corpo usa os carboidratos que foram fornecidos. E qual o resultado? Menos náusea, mais força e uma sensação geral de bem-estar depois da cirurgia. Agora vamos para a segunda parte do nosso manual, que é toda sobre construir força. E aqui tem uma distinção muito, mas muito importante para a gente fazer. Ter músculos grandes não é necessariamente a mesma coisa que ter músculos fortes e eficientes. A qualidade, a função do músculo é muito mais importante para a resiliência do corpo. E tem uma história real que demonstra isso de uma forma bem poderosa. Esse exemplo é muito forte. Após lesões trágicas e muito parecidas na medula, a qualidade muscular funcional da ginasta Laís Souza permitiu que seus músculos respiratórios continuassem funcionando sozinhos. Já no caso do ator Christopher Reeve, isso não aconteceu. A qualidade do músculo, literalmente, pode fazer a diferença entre respirar por conta própria e depender de uma máquina. E essa é a grande lição. O treinamento da pré-habilitação não foca em ficar grande. Ele foca em exercícios funcionais, como levantar de uma cadeira, caminhar, coisas que garantem que os músculos estejam prontos para o trabalho pesado da recuperação. Bom, a gente já viu o combustível e a força. Mas o que acontece quando a gente junta tudo? Aí é que a mágica acontece. Os programas mais eficazes adicionam um terceiro elemento, que é vital, para criar uma abordagem completa. Os programas de pré-habilitação top de linha são o que os especialistas chamam de trimodais. Eles combinam nutrição, para abastecer o corpo, exercício, para fortalecer o corpo, e suporte psicológico, para preparar a mente, reduzindo a ansiedade e estresse. Cada um desses componentes ajuda sozinho, mas, quando eles são combinados, o efeito é sinérgico. É muito maior do que a soma das partes.
Estudos chegam a mostrar uma melhora de até 72% nos resultados quando essa abordagem completa é utilizada. É um salto gigantesco. E não estamos falando de benefícios abstratos, não. A gente está falando de coisas bem concretas. Menos complicações, menos tempo no hospital e um retorno mais rápido à vida normal. É sobre voltar para casa, para a família, para as atividades que a gente ama muito mais cedo. No final das contas, o que a pré-habilitação faz é provocar uma virada de chave fundamental na mentalidade. Ela transforma o paciente, que antes era passivo, que esperava algo ser feito nele, em um participante ativo da sua própria recuperação. E essa é a pergunta que fica no ar. Se existe a possibilidade de treinar para um dos maiores desafios físicos da vida, por que alguém escolheria não fazer isso? É uma mudança de paradigma que devolve o poder e o controle sobre a própria saúde de uma forma incrível. Obrigado por acompanhar esta análise.